O conselho está ajudando ou atrapalhando o seu condomínio? Existe uma expectativa muito comum em condomínio. Quando algo dá errado, a culpa é do síndico. Quando algo funciona, o síndico é bom. Ou ainda, como eu mesmo já vivi em condomínio, e digo, se acertar fomos nós, se errar fui eu, o síndico. Como se toda a organização do condomínio dependesse de uma única pessoa. Mas nenhum condomínio funciona assim. Não é o bom nem o ruim, porque gestão coletiva não é liderança individual, é estrutura. E hoje eu quero te mostrar quem realmente sustenta um condomínio organizado. E por que, quando essa estrutura falha, trocar de síndico não é a solução. Eu acompanhei um condomínio que trocou 3 síndicos em 4 anos. O discurso era sempre o mesmo. O problema é a pessoa, falta pulso, falta presença, falta liderança. O primeiro era técnico demais, o segundo era político demais, o terceiro era ausente demais. Mas ninguém olhava para algo essencial. O conselho quase nunca participava. As reuniões eram esvaziadas. A administradora executava, mas não era direcionada. E os moradores apareciam apenas quando a taxa condominial aumentava. Trocaram 3 pessoas. O sistema continuou igual e o prédio continuou instável. E foi aí que ficou claro: síndico não é a gestão, ela é parte dela. Muitos condomínios vivem trocando de síndico, achando que o problema é a pessoa. Troca uma vez, melhora um pouco, depois volta, porque o sistema continua igual. Gestão não é talento individual, é estrutura institucional. Se a estrutura é frágil, até um bom síndico se desgasta. Se a estrutura é sólida, questões medianas são corrigidas mais rápido. Estruturas equilibradas corrigem questões fracas com mais rapidez. E essa é a diferença entre o condomínio organizado e o condomínio dependente de um herói. O conselho não existe apenas para fiscalizar o síndico, existe para sustentar a gestão, existe para dividir a responsabilidade, existe para impedir que decisões fiquem concentradas demais. Quando o conselho apenas critica, vira oposição política. Quando apenas concorda, vira figurativo. Quando se omite, gera segurança. E aqui entra algo pouco falado. O conselho também pode responder por omissão. Se aprovou conta sem analisar, se ignorou alerta técnico, se deixou passar alguma irregularidade evidente, a responsabilidade institucional não é exclusiva do síndico, ela é compartilhada. Conselho não é chefe de síndico, mas também não é plateia, é parte da engrenagem decisória. Conselho fortalece decisões difíceis. Quando se omite, não enfraquece apenas o síndico, enfraquece a governança, porque decisão técnica precisa de sustentação coletiva. Se o conselho não participa, o síndico fica isolado. E síndico isolado precisa escolher entre 2 coisas: agradar ou administrar. E ele não consegue fazer os 2 sempre. Então começa a decidir pelo menor desgaste. Evita conflito, adia reajuste, empurra manutenção, reduz enfrentamento. E o prédio vira reativo, não por falta de capacidade, mas por falta de sustentação. A administradora é essencial. Sem ela, o condomínio perde organização contábil, documental, operacional. Mas é importante entender o papel da administradora. Ela é a estrutura de processo, organiza documentos, executa rotinas, ajuda na gestão, mas a administradora não governa. Ela executa aquilo que a estrutura define. A autoridade decisória é institucional. Quando o condomínio espera que a administradora exerça liderança política ou estratégia, gera frustração, porque a administradora é suporte técnico, não direção. E quando os papéis se confundem, surgem os conflitos. A equipe de funcionários sustenta a rotina. Sem rotina não existe gestão possível. Mas operação não substitui decisão. Quando isso acontece, o prédio deixa de ser administrado e passa a ser apenas mantido. Manutenção não é governança. Um condomínio equilibrado funciona como uma mesa de 4 pernas. Síndico decide, conselho sustenta, administrador organiza, equipe executa. Se uma perna falta, a mesa não cai na hora, mas fica instável. Se uma perna cresce demais, por exemplo, o síndico centraliza tudo, também há o desequilíbrio. Se o conselho tenta governar no lugar do síndico, isso também desequilibra.
Se a administradora assume decisões políticas, há igualmente um desequilíbrio. Equilíbrio não é ausência de liderança, é liderança distribuída com a responsabilidade clara, é clareza de papéis. O papel dos moradores é pouco falado. O morador não governa, mas valida. Quando participa apenas para reclamar, enfraquece a gestão. Quando participa para entender, fortalece. Quando comparece à Assembleia só para votar contra, cria resistência estrutural. Quando participa para compreender números, cria estabilidade. O comportamento coletivo define até onde a gestão consegue agir. Síndico sozinho gera resistência. Conselho omisso gera insegurança. Morador desconfiado gera conflito. E todos acham que o problema é administrativo. Não é, o problema é estrutural. O condomínio que depende do herói já está frágil. Porque herói cansa, herói se desgasta e herói erra. Gestão madura não depende de esforço individual, depende de papéis claros. E quando os papéis são claros, ninguém precisa carregar o prédio sozinho. Estrutura sempre vence pessoas. Como equilibrar? Cada parte precisa cumprir seu papel diferente. Síndico, decisão estratégica. Conselho, sustentação e fiscalização responsável. Administradora, organização técnica. Moradores, legitimidade institucional. Quando todos fazem tudo, ninguém faz o necessário. O melhor síndico não é aquele que resolve tudo, é o que não precisa resolver sozinho. Se hoje o seu condomínio depende de uma única pessoa, ele não está organizado, está funcionando pelo esforço. E esforço cansa. Agora eu te pergunto, no seu prédio existe gestão compartilhada ou expectativa concentrada? O conselho do seu prédio sustenta a gestão ou apenas reage? E você, síndico ou síndica, tem contado com o apoio dos seus conselheiros? Comenta aqui e compartilhe o conteúdo para agregar valor na gestão do seu condomínio. Porque condomínio saudável não tem herói, tem estrutura. Quando todos sustentam a gestão, ninguém precisa carregar o condomínio sozinho.